Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula falando sobre os profetas do Antigo Testamento e hoje eu quero falar com você sobre o profeta Obadias. Obadias nos traz uma lição que é muito clara. Deus, ele não esquece do seu povo, mas Deus também, na sua infinita justiça, não esquece daqueles que guardam rancores contra o seu próximo. Obadias é o quarto livro dos profetas chamados menores, depois de Oséias, Joel e Amós, que nós já estudamos, vem então Obadias. Próximo livro, na sequência, será Joel. Tanto então Obadias como Joel, segundo alguns estudiosos, eles viveram na mesma época, ou seja, eles foram contemporâneos. Alguns datam do século V antes de Cristo, outros têm uma grande diferença, chegam a dizer que Obadias e Joel viveram por volta do século VIII, por volta do ano 840 antes de Cristo. Eu quero chamar a tua atenção para algumas referências de Obadias. Primeiro, vamos entender o seguinte: houveram 5 grandes invasões contra Jerusalém, ok? 5 grandes invasões, eu estou projetando aqui na tela para você poder entender melhor. A primeira por Sisaque, egípcio, em 926 a.C., durante o reinado de Roboão. Nós encontramos essa referência em 1 Reis 14, 25 e 26. Depois pelos filisteus e árabes no reinado de Jorão. Preste bem atenção, porque eu prefiro entender que Obadias ele viveu nessa época. Tá? Os filisteus e árabes invadem no reinado de Jorão, invadem Jerusalém entre o ano 848 e 841 a.C. Isso está relatado em 2 Crônicas 21, 16, 17. Pelo rei Joás de Israel, o próprio Joás invade Jerusalém, aí é o reino do norte guerreando contra o reino do sul, 790 a.C., 2 Crônicas 13, 13 e 14, por Senaqueribe, rei da Síria, 2 Reis 18, verso 13, isso acontece no reinado de Ezequias, você vai ver também em 2 Crônicas, capítulo 29, e pelos babilônicos, no período de 605 a 586, que é a invasão de Nabucodonosor, 2 Reis 24 e 25. Eu acredito que Obadias profetizou na segunda invasão. Ok? A segunda invasão é a invasão dos filisteus e árabes no reinado de Jorão. Tem gente que fala que ele teria profetizado durante a quinta invasão, a invasão dos babilônicos, a invasão de Nabucodonosor. Por que eu prefiro a segunda? Porque se fosse na quinta, o profeta iria se referir a Nabucodonosor. E no versículo 11, Obadias tem apenas um capítulo, ele fala de forasteiros e estranhos. Então, com forasteiros e estranhos, eu entendo que eram justamente os filisteus e os árabes. Então, essa data aí, ela vai de 848 e 841, ela vai se adequar melhor, então, ao tempo em que foi escrito o livro do profeta Obadias. Então, Obadias ele profetiza durante a segunda invasão contra Jerusalém, ok? A Bíblia pouco nos fala sobre a história do profeta Obadias. Obadias é, como nome de muitos profetas, um nome teofórico. O que é um nome teofórico? Vou pegar para você aqui o significado da palavra teofórica ou teófero, que vem do grego Deus e portador. Ou seja, é todo nome que contém na sua composição elementos alusivos a Deus. Obadias quer dizer o servo do Senhor ou o cultuador do Senhor. No árabe corresponde ao Abdullah. Abdullah no árabe, e na Septuaginta é traduzido por Obídios, que em latim é conhecido como Abdias. Então, se falar em Obadias ou Abdias,
seria justamente a mesma pessoa. A Bíblia, ela relata diversos Obadias. Nós fizemos aí, fazendo uma pesquisa, a gente vai encontrar 10 Obadias na Bíblia. Eu consegui encontrar 10, um descendente de Davi, um homem da tribo de Issacar, um capitão gadita, mas os 2 Obadias mais famosos, isso a título de curiosidade para você, é o profeta que nós estamos falando, e o outro, o Obadias, o mordomo-chefe do palácio de Acabe, aquele que foi enviado por Acabe para encontrar o profeta Elias. Esse homem também se chamava Obadias, e ele havia escondido também os profetas do Deus vivo em 2 cavernas. Eram 100 profetas escondidos em 2 cavernas. Nós vamos ver essa referência lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, dos versos 3 aos versos 16. Então aí na Bíblia nós damos aí essa observação, né? Os 2 Obadias, dos 10 que eu encontrei, os 2 mais famosos são o Obadias do palácio de Acabe e o Obadias profeta, que nós estamos estudando nessa aula. Nós vemos então que Obadias quer dizer servo do Senhor. Ele foi levantado por Deus por uma condição de rancor. Eu comecei falando justamente sobre isso. Deus não esquece o seu povo e também não esquece aquilo que é o ressentimento contra o seu povo, o ressentimento que os inimigos de Israel têm contra o seu povo. A nação de Edom, que ela faz parte da descendência de Esaú, é interessante nós vermos que Esaú ele se reconcilia com o seu irmão Jacó, mas a descendência de ambos continua brigando. E os edomitas, ou o povo de Edom, sempre foi um tropeço para o povo de Israel. A maior herança deixada por Esaú, o pai de Edom, foi justamente o quê? O ódio, a cegueira, eu digo a cegueira sentimental, aquilo que é a intriga, e esse ódio, ele cega a pessoa sentimentalmente falando, destruindo assim o relacionamento, destruindo aquilo que é o laço fraterno, o laço entre os irmãos. Então, Esaú e Jacó se reconciliam, mas o rancor permanece e Edom então persegue o povo de Israel. A gente pode ver que esse, abre aspas, rancor, ele começa ali no ventre de Rebeca. Eu leio para você Gênesis 25, versos 22 e 23, que diz assim: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Aí então, Deus já mostrava que as descendências de Esaú, os edomitas, e a descendência de Jacó, o povo de Israel, iriam lutar entre si. O maior servirá ao menor. O que ele queria dizer, Esaú era, tecnicamente falando, o maior. Por quê? Porque Esaú era o primogênito. Esaú era o mais velho. E esse viria a servir então o mais novo. Ok? Então, por conta de todo esse ressentimento, Edom se levanta contra o povo de Israel naquilo que é a invasão acontecida por volta de 848. Para a gente poder entrar e entender melhor essa questão, a gente vai ver o seguinte: o reino de Israel se divide e 85 anos depois, Deus levanta Obadias para falar da sua vingança. O que era essa vingança? Era a vingança de Deus contra o povo de Edom. Mas, especificamente, Deus quer falar de vingança? Não, Deus quer falar que Ele vai se levantar para vingar, porque trará o consolo e o conforto, trará o conforto ao seu povo. Então, a ideia maior do livro de Obadias é justamente essa. Deus não se esquece do seu povo, como também Deus não se esquece daqueles que fazem mal ao seu povo.
uma estrutura no livro de Obadias, como é que nós poderíamos dividir, então, e criar um esboço em Obadias? Projeto para você aí. Como ele tem apenas um capítulo, eu dividi para você aqui em versículos. Do verso 1 ao verso 4, a profecia contra Edom, a descendência de Esaú. Do verso 5 ao verso 10, a alegria em Edom e dor em Jerusalém. No versículo 11 ao 16, as consequências. E do verso 17 ao verso 21, o reino será do Senhor. Qual a aplicação prática para os nossos dias? A grande lição que tiramos para os nossos dias, para os dias de hoje, é com relação ao cuidado de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos. Satanás, ele não tem livre acesso a nós, porque a graça e o amor de Deus são infinitos e são instrumentos para protegerem a nossa vida. Falei então com você sobre o profeta Obadias, que escreveu o livro que tem o seu nome, e que Deus te abençoe. Nós voltamos então para uma próxima aula em breve. Deus te abençoe.